Olá, seja muito bem-vindo ao programa Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET e também pela internet nas nossas plataformas no Facebook, no Instagram, para você assistir onde e quando quiser, em qualquer parte do planeta. Hoje o programa, para variar, está muito legal. Estamos ao vivo agora, 8 horas 16 minutos. Não está aquela noite tão quente, né? Deu uma aliviada aí, a previsão é de tempo claro, tempo bom, né? Tempo bom não, sol claro, porque tempo bom, o pessoal diz que chuva é tempo ruim. Mas a gente mora, por exemplo, no estado agrícola, né? Então chuva é tempo ruim para quem, cara pálida? Os caras lá às vezes estão precisando de chuva no interior do estado. Mas o que interessa é que você está acompanhando aqui o Acontece e hoje o programa está muito legal. Eu fui falar, por exemplo, com o ator Lucas Veloso, que é um dos dubladores do do longa-metragem de animação muito bacana, Parque dos Sonhos, e ele dubla um dos animaizinhos. O Parque dos Sonhos é uma animação que reúne o que há de melhor em tecnologia de cinema, não só para criançada, para adultos também. A gente vai falar também com a Rosângela Domus Campos, que é uma personal organizer. Quem não precisa dar uma organizada na vida, né? Mas antes a gente vai falar sobre segurança do trabalho com o empresário Alexandre Pinheiro. Tudo bem, Alexandre? Prazer te receber aqui. Alexandre Pinheiro da Dizemac, uma empresa que já tem 30 anos já no mercado, mas que agora está se renovando com alguns produtos novos, como redes de proteção para os trabalhadores. Como é que é isso? Boa noite, Alexandre. Boa noite. A Dizemac tem 34 anos de mercado e é uma locadora de equipamentos para construção. Trabalhamos também com a revenda e a rede foi uma inovação que nós trouxemos em busca de oportunidade de mercado. E a segurança do trabalhador é uma oportunidade de mercado. É um mercado que cresce, há uma cobrança das autoridades sobre isso, sobre a segurança do trabalhador. E nós fomos buscar uma inovação. E eu fui à Espanha e trouxe rede de segurança. Tecnologia espanhola. Tecnologia europeia, ela é fabricada, essa que eu trago é fabricada na Espanha, mas existem outras fábricas também na Europa. E eu vi aqui, a gente estava falando antes fora do ar ali, falar sobre redes de segurança e adequação a equipamentos NR12. Né? Eu perguntei que nomenclatura é essa, porque tem os famosos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual que tu me falava ali. O que é NR12? As NR são normas regulamentadoras que tratam da segurança do trabalhador e da obediência de máquinas e equipamentos sobre estas normas. Né? Então a máquina produz determinada função, mas ela também tem que proteger o trabalhador que ocupa essa máquina. Então as NRs vêm para isto. Então, no nosso ramo, os equipamentos têm que estar adequados às NRs, têm que corresponder às NRs, e nós fazemos a adequação. Um elevador de obra, um guindaste, um guincho, que precise, que haja necessidade, porque foi fabricado ainda quando essas normas não estavam em vigor. Então nós fazemos essa adequação. Tem que fazer a adequação aí. A gente pode falar que o nosso ex-presidente não tem um dedo, porque ele certo não estava usando, talvez, lá... né? Provavelmente o equipamento, o torno que ele perdeu o dedo, não tinha os sensores necessários para evitar aquele acidente de trabalho. Então esse tem todo, desde pequenas até grandes equipamentos. Sem dúvida. Né? Todos têm que obedecer a uma norma regulamentadora. E a gente está falando das redes. Eu quero saber se tem umas fotinhos ali, Batista, se a gente pode mostrar umas fotinhos sobre as redes. Aí, ó, isso aí quem anda pela cidade tem visto bastante, justamente de um tempo para cá, tem visto bastante essas redes. Como é que funciona isso aí, Alexandre? Essa rede, são 4 tipos de rede, a rede S, T, U e V. É uma nomenclatura que só partiu de uma ordem alfabética, não corresponde à forma de aplicação ou ao nome de cada uma delas. Sim. Essa que nós estamos vendo é uma rede U, é uma rede que evita a queda do trabalhador. Então, enquanto o vedamento no prédio de frente, lá nós estamos vendo o prédio pronto e as paredes conclusas. O prédio começa dessa forma que nós estamos vendo do lado de cá. Então, enquanto não tem parede, a rede está ali ocupando o lugar da parede e evitando a queda do trabalhador e de materiais que eventualmente possam cair no canteiro ou fora do canteiro de obra. Claro, tem isso também. Vamos ver mais alguma coisa ali? Ah, olha aí, ó, a gente vendo por fora. Eu fico impressionado com o tamanho, olha o tamanho desse prédio comparado ali com os veículos que a gente está vendo ali na calçada. É rede que não acaba mais, né? É rede que não acaba mais. Essa rede foi uma das primeiras obras que nós fizemos, já no segundo ano de início desse processo todo aí. Essa empresa que fez essa obra em Porto Alegre é uma empresa de São Paulo, acreditou no processo, era um processo inovador, ela mesma não tinha usado.
A obra foi um sucesso, sem nenhum tipo de acidente do trabalho. Ah, isso é importante, né? Tem também esse acompanhamento. E, inclusive, tivemos aí uma surpresa numa das visitas que eu fiz acompanhando a colocação desse produto. Houve uma queda do trabalhador amparada pela rede. Se a rede não existisse, o trabalhador certamente hoje estaria morto. Sério? Caiu e a rede amparou? A rede amparou. Boa, olha aí, então comprovadaça então a eficiência desse equipamento. De bastante sucesso essa obra. Bastante sucesso. Vamos ver mais uma foto ali? E aí? Esse é outro modelo de rede chamada baixo forrado em espanhol, que é abaixo da forma, né? Então, acima dessa rede nós estamos vendo a forma. E para o trabalhador colocar esta forma, ele fica empoleirado em cima daquele material metálico que vocês estão vendo ali. Ah, sim, claro. Então, enquanto ele não coloca esse tablado aí que evita a queda dele, ele usa essa rede embaixo para que, se eventualmente ele cair, ele fica amparado pela rede. Como uma rede de um trapézio de circo. De circo, outra que a gente acompanha nos trapézios. É a melhor explicação da colocação dessa rede. Sim, porque uma hora ele colocando aquele tablado ali, a gente está vendo ali aquela barra de alumínio, ali, de ferro ali passando, e ele fica daí naquele momento, ele está daí sujeito a uma queda, né? Perfeito. E aí, que ampara isso? Antigamente, então, antes... ficaria daí, teria que se prender com correias, com cintos. São cintos de segurança, né? Sim. Presos a uma linha de vida. Agora vai entrar a tua primeira pergunta lá do que é um EPI e do que é um EPC. Exatamente. O cinto de segurança é um EPI, um equipamento de proteção individual, que depende da vontade do trabalhador de se conectar a um dispositivo, a um ponto de ancoragem, para que ele esteja seguro. E esse equipamento é um EPC, um equipamento de proteção coletiva, que faz a proteção passivamente. Independente da vontade dele se conectar ou não, ele está amparado, está seguro. É que nem um capacete, ele pode usar ou não. Pode usar ou não. Daqui a pouquinho ele vai, tira o capacete. Bom exemplo, né? O capacete é um EPI. Ah, perfeito. Vamos ver mais uma foto? Temos mais alguma foto? Ah, olha aí, ó. Esse é o sistema V, tá? Esse acompanha a evolução da obra, ele vai subindo junto com a obra. E abaixo dele vai se colocando aqueles outros sistemas que a gente viu. Então esse faz uma espécie de uma bandeja ao redor da obra, de novo evitando a queda do trabalhador e evitando a queda de materiais no passeio ou no próprio canteiro de obra, onde há mais gente circulando na área de baixo. Pois é, não é só da segurança também do trabalhador também. Hoje em dia as obras são feitas em grandes centros também, né? Cada vez mais os terrenos são mais apertados, há edificações ao redor, há circulação de veículos, de pessoas, então isso faz necessário também para a proteção de quem circula ao redor da obra, né? Vamos ver mais uma foto? Temos mais algumas fotos aí? Ah, esses são os nossos elevadores, né? Como é que funcionam esses elevadores? São pela parte externa. Pela parte externa, para transporte de pessoas e materiais, tá? Com os acessos monitorados por dispositivos de segurança, e aí entra aquela adequação à norma técnica que nós falamos, né? O operador, o que seria num elevador normal, há um ascensionista ali operando essa máquina. É uma máquina que ela traz algum risco ao trabalhador, por isso esse cara que opera essa máquina é um trabalhador capacitado e a máquina oferece essas proteções aí dentro desse conceito de adequação às NRs que nós falamos, né? Então nós montamos, desmontamos, adequamos, vendemos e locamos esse produto. Ah, tanto pode ser vendido como pode ser, de repente, só uma obra só, pode ser só pela locação só do trabalho específico. Temos mais fotos aí? Não. Olha ali, também uma obra, também um edifício grande também coberto pelas redes de segurança. A parte de cima agora, externamente, nós conseguimos ver a rede V, que faz a evolução junto com a obra, né? E aí abaixo nós vemos aquelas linhas cor de laranja. A foto não Sim, ressalta dá para ver muito bem na pontinha ali. A laranja aqui ela é uma telinha fininha que faz a proteção contra a queda de pequenos materiais. Porque a rede, que contém a pessoa, ela tem uma célula mais ou menos de 10 por 10 centímetros. Então materiais pequenos passariam por aquilo ali. Ah, e aí se coloca essa telinha fina aí para conter esse pequeno material que eventualmente possa cair de lá. Né? Perfeito. Temos mais uma foto aí? Ah, também outra tela aí por aparece fora. Bem, ó, né? Em cima o sistema V, abaixo o sistema U. Protege 100%, né? A 100%. 100%. Né? Faz toda bem a volta. Aplicada, bem fiscalizada, mantida a manutenção desse produto diária, que é a limpeza, a retirada de materiais que caíram ali, para que se eventualmente o trabalhador caia, ele não se depare com aquele objeto que possa eventualmente feri-lo. Também, né? claro, possa ter um outro já objeto lá e ele cai em cima, aí não adianta a rede. Esse produto obedece uma norma europeia. Na Europa se constrói assim. Tá? Então a gente sabe que o quanto vale uma vida e o quanto se preza por uma vida nos países desenvolvidos. Então, foi atrás disso que eu fui e de lá eu trouxe esse produto nessas condições para ser aplicado aqui. Lógico, é um negócio, eu quero ganhar dinheiro, mas eu também pensando na segurança do trabalhador. Sim, eu falo muito com o pessoal, participo de muitos eventos do STIC, que é o sindicato, né,
da construção civil, dos trabalhadores da construção civil, muito bacana mesmo, e o pessoal está sempre lá, e a preocupação, o que é uma vida? Olha aí, a gente já está tendo uma ideia da altura também, né? Aí nós estamos pelo lado de dentro da obra e temos a sensação que o trabalhador tem. Então, o trabalhador aí, sem o cinto de segurança, completamente livre, ele desenvolve o trabalho mais rapidamente e traz para ele uma sensação de segurança, além da segurança, o que faz com que ele produza, sem medo, na beirada da obra, sem risco de queda, ele produz mais. Isso foi medido por um grande cliente, uma grande construtora, aumenta a produção do trabalhador em 20%. O trabalhador que trabalha na periferia produz 20% mais. 20% mais, é um belo ganho, né? Agora os trabalhadores já ali... E esses aí estão instalando a rede. Então, para eles ainda há necessidade do cinto, a gente está vendo eles conectados. Dos EPIs. E eles entram ali, são trabalhadores mais preocupados com a segurança. Claro. Eles têm uma qualificação maior e eles estão fazendo segurança para quem vem depois deles. Claro. A gente pode ver ali aquela parte de trás deles ali, aqueles cabos ali, são eles conectados a linha da vida. É o que dá segurança a eles, para que eles montem a segurança para os terceiros. Tu falou linha da vida, é isso mesmo, é uma linha de vida. É assim que ela é descrita. Se instala aquilo provisoriamente para que eles tenham um ponto de ancoragem para conectar o cinto e poder instalar a rede. Alexandre, isso lembra até aqueles equipamentos de alpinismo, até às vezes, né? O cinto sim, o cinto sim. Né? O processo é o mesmo, é uma ancoragem a um ponto para evitar a queda do trabalhador. Temos mais fotinhos aí? Olha que interessante. É uma montagem de uma estrutura metálica, de novo é uma rede que se coloca abaixo da linha do trabalho, tá? E de novo nós podemos comparar isso aí com a rede do trapézio do circo. De novo, exatamente. Temos mais fotos. Essas são interessantes porque elas saem um pouco da construção. Essa rede é o formato T. Tá? Ela não evita a queda do trabalhador, ela ampara. Se eventualmente o trabalhador cair, ele fica amparado naquela rede. Tá? É o processo mais caro deles todos, os outros são bem mais baratos do que ela, e ele se aplica em algum método construtivo diferente. Nós vendemos, nesses 4 anos de venda de rede, de aplicação de rede, nós no Rio Grande do Sul fizemos uma única obra por necessidade. Quando não conseguimos aplicar os outros métodos, esse veio resolver. Continua trazendo toda a segurança necessária para o desenvolvimento do trabalho dentro dos padrões aí que exige a legislação e que nós queremos que o trabalhador tenha. Né? Ali, Alexandre, a gente vê as duas, né? A vermelha ali, a gente vê próxima ali a obra. Bem observado. Né? Então, aquela que nós chamamos de V lá atrás, que evolui junto com a obra, está substituída por essa que a estrutura metálica é azul. E abaixo dela, depois da estrutura montada, nós reaplicamos a rede U, que evita a queda do trabalhador. Então, uma captura, porque não há outra forma de fazer, e a de baixo, que é o que a gente mais quer, evitar a queda. Tudo pela segurança. Tudo pela segurança. Tudo pela segurança. Mais fotos temos ali? Não. Mas o pessoal de casa, eu acho que já teve aí uma noção bem grande do que é, né, esse equipamento da Dizemac aí para trazer segurança para o trabalhador. E você disse aqui que ainda há uma resistência aqui no estado aqui para usar, para ter esses equipamentos? Como tudo que é desconhecido traz resistência, né? Eu fui buscar esse processo pronto e acabado com uma norma técnica europeia. Primeiro trouxe a norma. E aí, tu citou os sindicatos trabalhadores, eu levei ao conhecimento deles, eu levei à Delegacia Regional do Trabalho e depois levei ao empresário. E aí passamos o trabalho de convencimento de aplicação do produto. Ainda há uma certa resistência sobre o uso do produto por desconhecimento. Quem aplicou o produto está satisfeito. E eu recebi um elogio de um auditor do trabalho que faz a auditagem se o produto é condizente com a realidade. Porque tem esse trabalho também dos auditores, sem dúvida, sem dúvida. Ele vai lá fiscalizar se aquilo que nós colocamos como segurança está realmente posto como segurança, se é seguro. Então esse auditor disse uma coisa engraçada, disse, olha, a obra está tão vedada, tão segura, que se vocês quisessem criar galinhas aqui dentro, criariam porque elas não têm por onde fugir. Isso foi o elogio. E é verdade, porque é um animalzinho, né, arredio, sai, foge, corre rápido e não teria problema nenhum. A mão de obra da construção civil é uma mão de obra ainda desqualificada ou menos qualificada que o resto da indústria. Então a gente acaba presenciando algumas coisas nos canteiros aí de obra que são interessantes, até engraçadas. Então, uma ocasião, numa determinada obra, num determinado cliente, que eu não vou citar, lógico, houve um atrito entre 2 equipes de trabalho. E um desses funcionários chegou à obra com uma garrafa PET cheia de combustível e ameaçou atear fogo num dos companheiros de trabalho. Nossa! Por qualquer motivo aí que não vem ao caso. E os outros trabalhadores, em defesa desse colega, ameaçaram fisicamente esse. E ele disse, agora o que eu faço? Como me livrar de 5 ou 6 que querem me pegar? Ele sai correndo e se joga na rede.
e aproveita e faz o teste da rede. A rede funcionou. Funcionou e ele mesmo. se jogou, desceu pelo andar de baixo e conseguiu fugir da obra porque iam surrá-lo. Tá? A rede salvou de uma outra maneira que não tinha nada a ver com Então, o trabalho. Essas redes, elas obedecem uma norma técnica, elas vêm ensaiadas, pré-ensaiadas do fabricante, e aqui nós fizemos um ensaio na Unicinos, um laboratório da Unicinos, obedecendo às normas europeias, ensaiando o conjunto, a estrutura metálica que nós fabricamos aqui e a rede que vem de fora. Esse ensaio foi positivo, nós temos o laudo confirmando isso, e tem essa história engraçada que eu acabei de contar, que também confirma prática, a eficiência do produto. Na prática. Alexandre, muito obrigado. Tudo pela vida, né, Alexandre? Tudo pela vida. Muito obrigado, então. Quero que tu volte aqui, porque eu quero falar mais sobre a Dizemac. 34 anos já de atuação no mercado. 34 anos, estou à disposição. Tá bom? Valeu, obrigado mesmo. E vamos ver se o pessoal usa aí as redes, né? Pelo amor de Deus, segurança do trabalho, não vamos ficar aí com preconceito e tal. Se é testado, se está aprovado, se está auditado, não tem por que não usar, não tem por que dar segurança para o seu trabalhador. A gente faz um rápido intervalo e o Acontece já volta, não sai daí. Estamos de volta com o Acontece aqui pela RDC TV, canal 24 e 524 da NET. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema, é só entrar lá no Facebook da RDC TV ou então no meu Face, que a gente coloca o programa lá depois que terminar para você assistir quando e onde você quiser, em qualquer parte da galáxia. Em falar em organizar, em assistir, em ter o horário, e saber rede social, e saber o que vai fazer, o que não vai fazer, o nosso papo agora é organização, com a Personal Organizer, Rosângela Campos. Tudo bem, querida? Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Eu achei que você estava nervosa, mas isso já tem 400 programas no currículo já. Meu Deus do céu. Já vai, quase 400. Quase 400. Sim. Eu acho que isso é porque as pessoas, será que são desorganizadas e têm essa busca pela organização? Essa busca incessante. Incessante pela organização. Por que será isso que a gente tenta e não consegue? A gente diz, não, hoje, essa semana que vem vamos organizar e tal. E aí o dia a dia consome a gente. E aí o que acontece, Rosângela? Que eu acho que a maioria das pessoas, né, Cláudia, elas vão protelando o método de se organizar, elas vão protelando essa necessidade de, bom, agora eu vou parar e vou colocar ordem. Escrever, sei lá. Exatamente, seja na casa, seja na vida ou no tempo, Isso. né? Então, as pessoas, elas acabam gerando essa bagunça que às vezes começa no físico. Começa no fio, começa a não se cuidar, não se Exato. arrumar. Na casa, em geral, no local de No trabalho, local de aí a trabalho. mesa é um caos, né? Ai, tia, tá A casa, o armário. E aí essa... Armário. Não. Agora tá chegando o inverno, tem que pegar as roupas, eu nem sei onde é que eu botei as roupas de inverno. E provavelmente as roupas de inverno vão estar danificadas, porque moramos no Rio Grande do Sul. Sim, o que acontece? O clima? Umidade relativa do ar altíssima sempre. Sim, uma vez eu peguei um blusão, tinha um buraco desse tamanho, uma traça traça. tinha comido meu blusão novo, tinha usado só o inverno. Quando eu fui pegar, eu guardei o blusãozinho lá no fundinho, bonitinho e tal. A minha mãe bota nos plásticos. Você tá precisando ver minhas redes sociais, lá resolve tudo isso, a traça, a umidade. Sério? Sério, provavelmente estava num saquinho plástico, né? É. Exato. Olha aí, ó. Ela estava lá, o que aconteceu? Passou uma estação inteira Isso. lá dentro e a tracinha precisava Foi comer. lá, o pessoal comer. Precisava ser Tinha que ser o meu blusão, aquele ali, tinha que ser na frente do blusão. Coisa horrível. E é irreversível, Não tanto adianta. a traça quanto a umidade. Tem receitas super caseiras para traça. Já antecipamos. Pronto, já colocamos resolver. É só colocar um sachêzinho com pimenta do reino. Olha ali, Preta, simples assim. coloca lá no armário. A pimenta, ela dura para sempre, é uma especiaria. Sim. Coloca lá no armário e pronto, E acabou a pronto. traça. Ela não mata, ela espanta a traça. Então tá bom, é bom dar uma limpadinha também no local e tal, tirar, né? Higienizar bastante o local. Exatamente. Uma coisa também muito legal de se fazer, as pessoas, agora vai começar essa época chuvosa, de inverno, Isso. né? Então as pessoas, passa 3, 4 dias chovendo, vai lá, tem um sol, abre as janelas. Não. Tem isso. Não é bem assim. Não, o que acontece? Vai entrar mais umidade. Então, o sol não é sinônimo de tempo seco. Deixa fechado uma estufinha, liga na frente do armário e pronto.
Tá resolvido. Essa de abrir quando faz um solzinho depois de 5 dias de chuva, a casa inteira para pegar aquele sol michuruca É a mesma coisa, os profissionais da saúde, eles indicam justamente isso. Não coloca no sol aquele travesseiro quando fez um sol, justamente por isso, para proliferação das bactérias. Porque a umidade continua com o sol, a umidade relativa do ar. Aí ela fica... Aí sim que as bactérias todas fazem a festa. Mas a gente estava falando de outras coisas também, não só da organização da casa, mas também coisas que são uma dor de cabeça, como por exemplo imposto de renda. Né? A gente estava falando fora do ar ali, eu ouvi você falar. Eu me lembro que agora tem a internet, tem a tecnologia, mas eu me lembro quando eu era adolescente, pequeno, meu pai, quando fazia o imposto de renda, ele ficava quase uma semana com a mesa lá trancada na mesa da sala, cheio de papéis e tal, para fazer o imposto de renda. Hoje a coisa está mais simples, né? Mas a documentação é a mesma. Ah, é verdade. A documentação é a mesma. Você precisa lá. Então, a necessidade, né, Cláudio, de tu manter uma ordenação tanto física quanto a ordenação criteriosa de documentos é muito importante. O que as pessoas vão fazendo? Aquele nosso assunto de antes, vão protelando. Não sabe onde guardei tal coisa, não sabe onde guardei tal recibo, não sabe, não sei o quê. Aí chega uma semana do imposto de renda, para tá terminar com o cabelo o prazo. em pé, gera estresse, gera uma angústia, gera irritação e poderia ter sido resolvido bem antes. Então, guardar os recibos lá, quando sabe, isso aqui é documento de imposto de renda, eu vou deixar numa gaveta separada. Gaveta não. Gaveta não? Não. Não, aonde? Uma pasta numa gaveta. Ah, porque gaveta daí você vai botando outras coisas na gaveta botando também. outras coisas, exatamente. Enchendo as gavetas. Uma pasta que pode botar uma etiqueta ali, imposto de renda. É muito legal, tem um site que é idec.gov.br, lá tem os prazos de guarda legal de cada tipo documental que tu tem na tua casa, então é legal. Para ti, assim, o que acontece? As pessoas, assim, por exemplo, recibos médicos, isso, né? Guarda um ano lá e joga fora. Não. Se der um problema com a receita, tem que guardar. Depois, pode 5 ser mais depois. 1. 5 mais 1. 5 mais 1. É aquele ano mais 5 que tu tem que comprovar. Então, 6 anos. O recibo da escola, da criançada. Exatamente. Assim. É sempre 5 mais 1. Porque naquele ano deu a situação, que tu vai ter que explicar, e comprovar mais 5 para trás. Então é para ser organizado no mês, 5 anos, tem que ser muito organizado. A organização, Cláudia, é exatamente isso. Ela evita as dores de cabeça. Seja quaisquer que sejam de problemas domésticos, ou numa empresa, ou retrabalho. Fazer 2 vezes o mesmo trabalho. Exatamente. Material escolar também é outra dor de cabeça. E as crianças e adolescentes, nessa era digital, eles estão cada vez mais preguiçosos. É bom ter falado isso também. Preguiçosos, né? Então, o que acontece? Tablet, não sei o que. Tablet, exatamente. Aí, vai lá, tem aula, na segunda mochila até começa legal, organizada, bacana, só com aquele material daquele dia. Aí, ocupou bastante tempo jogando, enfim, nas redes sociais. Aí, Lucas, Gabriela. Arthur também, lá em casa. Lá em casa também tem o Arthur Henrique também. Na terça, eu já coloco o material da terça. Quarta e na quinta mochila já está sobrecarregada e geramos aí um problema bem sério de coluna, né? Que as crianças estão assim por causa da... O meu sobrinho tem uma mochila que eu digo que ele pode ficar 1 mês perdido na selva, que eu acho que ele deve ter mandimentos. E pior que é impressionante, que é uma mochila, parece um paraquedas aquilo. Estão cada vez maiores, né? As exigências de livros. O pobre da criança carregar aquilo, é uma mochila do exército, praticamente. Na verdade, as escolas, Cláudia, elas se organizam para isso. Inclusive, tem armários. A maioria das escolas alocam armários. O que acontece? A criança ou adolescente, ela justamente isso, ela leva a mais por não ter mantido essa organização. Essa rotina de organização, de chegar em casa, fazer o trabalho, fazer o tema e tira o material da segunda e coloca o da terça. Eles vão colocando. Aí, às vezes, vai a semana inteira com o dicionário de inglês, enfim, que tinha 2 vezes por semana, né? Então, é um problema. E isso acarreta, além dessa bagunça física, que já estressa na hora de estudar, que já é mais difícil para criança e adolescente hoje, com essa carga de informação. Sim, que é muito grande. Né? Muito grande. Todo lugar, bombardeado todo dia. Exatamente, informação já gera esse estresse na hora de estudar. Se o ambiente estiver mais bagunçado ainda, é um caos. Pior né? ainda. Quer dizer, então, que a questão do ambiente
Ali eu falei umas dicas simples ali, ó. Ah, pegou os recibos e bota numa gaveta. Não, numa gaveta não. Numa gaveta dentro de uma pasta. Dentro de uma pastinha. Exatamente. É importante também de um modo geral. Agora minha produtora começa a falar com o meu cinegrafista ali e começa a ficar nervoso porque é o tempo que a gente tem que deve estar chegando no final. O que é 1 minuto só? Não é possível. Já passou? Ah, pode voltar com ela depois? Ah, que bom, pode voltar, ganhamos um tempinho. Viu? Quem não chora não ganha, Ótimo. Né? Então tá bom. Não, então a organização é uma coisa que você falava ali do retrabalho, né? Ela ajuda principalmente na pessoa não perder justamente mais tempo. Não perder esse tempo Ganhar executando, tempo. exatamente. A mesma coisa por falta de organização. Exatamente. E depois, no próximo bloco, então, eu quero falar contigo justamente dessa questão do tempo. O que a gente ouve gente dizendo que não vai fazer tal coisa, não tal coisa, porque eu não tenho muito tempo. Frase clássica. Frase clássica, é direto. Quero falar contigo isso, mas depois do intervalo aqui não acontece. A gente já volta um instante só, não sai daí. Estamos de volta com o Acontece aqui pela RDC TV. Deixa eu arrumar aqui minha camisa ao vivo, o programa ao vivo é assim. Para todo o universo, através do canal 24 e 524 da NET e também pelas nossas redes sociais. O papo, se você começou a assistir o programa agora, o papo de antes ali, eu estava falando com a Rosângela Campos sobre a questão da organização. Essa moça que está aqui, o pessoal arrumando o cabelo dela, tá ótimo, lindo, maravilhoso. Eu não sei porque não arrumam o meu cabelo neste programa. O senhor de bigode que manda tudo aí, ó, por favor. É impressionante, mas tudo bem, né? Mas eles tudo bem. cuidam bem de ti. Mas eles cuidam bem de mim, eu não vou falar, eles cuidam bem de mim. Organizo a minha vida. Organiza. Aliás, falando em organização, Rosângela, a gente tem aquele papo que o pessoal costuma dizer que não faz as coisas, principalmente academia, cuidar da alimentação, dietas e tal, porque não tem tempo. É, frase do século XXI. Frase do século XXI, né? Eu não tenho não tempo. Não tenho tempo, às vezes até para visitar amigos, até para falar com as pessoas, ter um convívio social, a pessoa, não tenho tempo. Exatamente. Não faço porque não tenho tempo. Tem uma preguicinha virtual aí também. Opa! Né, Cláudio? Com as redes sociais, o pessoal se encontra no Facebook, chamando Feliz Aniversário, aquelas coisas. O Facebook lembra, inclusive, quando é aniversário da pessoa. Organiza a pessoa, sua lembrança hoje, seu evento. Então isso fez com que as pessoas assim se conformassem numa situação mais confortável, vou ficar aqui, numa zona de conforto. Exatamente. O que acontece com essa organização do tempo? Que a maioria das minhas alunas diz, eu não tenho tempo para fazer um curso, ou para uma viagem que eu queria, ou um tempo para escutar uma música, né? Isso. Escutar uma música, exatamente. É bem simples o cálculo. É reto. O dia tem 24 horas. Tu tem 3 coisas para fazer. Trabalhar, se divertir e dormir. Dividido por 3 dá 8 horas. Exatamente, certinho, igual para cada um. 8 horas para te trabalhar, porque aquelas pessoas workaholic não é legal também, alguma coisa está desorganizada aí. Quando a pessoa também leva trabalho para casa também? Não pode. Não pode, né? Lá no trabalho. Depois tem trabalho, chega na família, curte a família, né? Não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Ao contrário, vai bagunçar. Até bagunçar mais ainda. Vai bagunçar, seja o relacionamento com a família ou com o trabalho, né? Exatamente. Então, 8 horas para te trabalhar é um tempo suficiente. Se tu não conseguiu fazer, tu vai ter que reorganizar. 8 horas para te ler o livro, te alimentar. Parece um monte, né? 8 horas para se divertir, né? É um monte. É um monte, mas não parece tanto. De 8 horas para dormir é tranquilo, saudável, 8 horas de sono. São as 3 coisas que tu tem que fazer na vida. De trabalho é regulamentação trabalhista, é 8 Exatamente. horas. No lazer ali, é ler o livro, é assistir um show, é ir na academia, é fazer uma bela refeição. Conversar com os filhos. Exatamente. Tirar a cara do celular. Exatamente. Eu brinco nos cursos que eu ministro exatamente isso. Para te abastecer o carro, tu desliga. Certo? É verdade. As pessoas tomam um café da manhã correndo, às vezes nem tomam. É verdade. Não desliga nunca. Em pé. A pessoa não senta. Exatamente. Já sai com coisa aqui, a bolsa aqui, toma um suco de laranja ou uma meia xícara de café. Correndo, já olhando o celular. Engole, já olhando o celular. Inclusive dá acidente até. Esses dias na rua, eu já tenho visto pessoas com a cara atravessando a rua e não tirando a cara do celular. Exatamente. Gente, calma. Vamos parar assim. Aí se queixa que a vida tá quando vê, passa 1, 2, 3, 4 anos e a minha vida tá um horror. Nada sai do lugar. Exatamente. As coisas não funcionam. Tem gente que também trabalha e diz que as coisas não saem do lugar. E é aquela coisa esbaforida.
E a falta de tempo, mas ao mesmo tempo trabalha, ao mesmo tempo cuida de tudo, mas ao mesmo tempo tem computador, tem notebook, tem tudo, mas a vida continua bagunçada. Exatamente. Tem uma situação nas empresas, né? Tem muita gente se identificou agora. Tem, com certeza. Nas empresas tem lá o gerente, né? O seu diretor, o gerente. Isso. E ele precisa delegar tarefas para que a empresa aconteça. Sim, não tem como fazer tudo sozinho. Exatamente. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente tem que delegar. Como é que é na vida pessoal delegar tarefas? É dividir, é falar, é pedir, porque até nos relacionamentos, por exemplo, tu tá angustiado, tá insatisfeito com o relacionamento, mas tu não fala, vai acumulando, vai acumulando. Não delega, conversa. não passa pro outro. Não conversa, não troca uma ideia, não vê como resolver. Exatamente. Quer aprender, sei lá, um curso de fotografia. Isso. Aí Eu fica sempre quis. perdendo horas na internet. É, Tem lá um curso, vai lá, delega. isso. Delega, faz um curso. É Tu verdade. aprendeu. É verdade. E fica fantástico, tu tá delegando as coisas. Isso facilita a rotina, facilita a tua troca diante do mundo. Senão tu fica Absorvendo. só contigo, angustiado. Aí é a depressão, é o estresse, a angústia. Que a bagunça começou lá no físico. Depois ela foi pro mental, emocional. E são pequenas coisas, né? Como a gente viu ali. A questão agora das roupas foi muito interessante. Voltando lá, as roupas, está começando casualmente. Agora tem carnaval, agora... outra coisa protelar também, para depois do carnaval também. Tudo né? depois do carnaval. Tudo só depois do carnaval. Essa coisa também de dizer que vai deixar depois daí... Também. Também, Depois né? do carnaval faz dieta, depois... Isso aí, de quando chegar o inverno, depois quando chegar o verão. As pessoas vão no verão, querem ir pra academia e ficar saradaça naquele verão mesmo, né? Começa Naquela ali outubro, final de outubro, novembro, e o cara quer chegar no Natal... Aí gera a angústia que a gente está falando, a nova frustração, porque não conseguiu, porque tu não delegou antes. Eu sou totalmente contra, Cláudio, listas de finais de ano de providências. Isso! Sou totalmente contra. Sério? Que é o mais comum? Totalmente que é um contra. negócio de 8 folhas, assim. Que tu atira dentro da gaveta, junto com os documentos do imposto de renda. Exato. É ou não é? Meu produtor olhou com uma cara ali que é verdade. Ela não sabe nem o que vai fazer amanhã, coitada. É a lista das providências para o ano novo, os documentos do imposto de renda, é o livro que queria ler, tá tudo na gavetinha. Não, né? E aí quando você terminou o ano, exatamente. faz outra lista. Então, assim, é 6 coisas que tu tem que fazer no ano. 6. Tem 12 meses. Porque assim, eu vou aprender a falar francês. Beleza, ótimo. Tá lá na tua lista, Daí vai ficar só na lista, botou então, na lista. 2 meses para te procurar escolas. Muito bem. Fazer orçamentos, providenciar material, fazer a tua matrícula e iniciar o curso. Então não adianta botar 80 tarefas. Simples. A primeira organizadora que é contra aquelas listas horríveis, a primeira pessoa que fala isso na televisão brasileira. Ótimo, porque eu acho horrível aquilo. Ficam aquelas listas lá e não adianta nada. É no papel. Bota 3, 4, 5 coisas que realmente você vai conseguir fazer. E aí tu vai gerar aquela coisa boa, assim, de satisfação, de dever cumprido. Muito obrigado. Olha, eu quero que tu venha mais aqui, porque a gente tem que falar muita coisa mais, tá? E obrigado pela dica ali daquela maldita traça lá Tá. do inverno. Não vou esquecer. Obrigado mesmo, Rosângela Campos. Obrigada, Como é que o pessoal faz para se encontrar daí? Redes sociais, Rosângela Campos Oficial lá no Instagram, a página da Domus Organizare, né, que é a minha empresa. Lá tem as dicas e como te Dicas, encontrar. fotos, como me Se encontrar. a pessoa estiver até aqui, toda desorganizada, vai lá, Rosângela socorre. Campos, coloca lá na internet. Socorre lá que Eu tá tô tudo lá. certo. Tá bom, então. Obrigado, querida. E agora, então, a gente vai conferir um VT muito bacana que eu conversei com o ator Lucas Veloso, que dubla o longa-metragem de animação Parque dos Sonhos, lá no GNC Cinemas, no Praia de Belas. Olha aí que bacana. Nós estamos aqui no GNC Cinemas, no Shopping Praia de Belas, para conferir a pré-estreia do filme Parque dos Sonhos. Muito bacana, uma produção de ponta do que há de melhor em tecnologia em termos de animação. E o ator Lucas Veloso é um dos dubladores de um dos personagens do filme. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. A gente está aqui então com o Lucas Veloso aqui, olha aqui, o Parque dos Sonhos, que é uma animação, Lucas, mas é um filme que tem uma mensagem também pra gente grande, né? Rapaz, total pra gente grande, né? Acho que é só disfarçado de filme pra criança. As crianças saem maravilhadas do cinema, mas os adultos saem com aquele lencinho aqui, sabe? Porque é um filme que toca muita gente. A gente acaba vivendo muita coisa no dia a dia. Adulto tem conta pra pagar, tem muita coisa pra fazer, né? Boleto.
tanta coisa chata que vai matando a criança que a gente tem aqui, e esse filme ele puxa essa criança de volta, então lembra a gente do quanto é bom ser criança e o quanto a gente sente saudade e nem sente às vezes. Mas é um filme lírico, engraçado, muito bonito, acho que é pra família. E o Lucas Veloso faz a dublagem de um dos personagens. Qual é o personagem que tu dubla? Esse castorzinho lindo aqui, ó. Ah, aqui, ó, mostra aqui, ó, esse aqui, ó. Isso. E aí tu te identificou, voltou a ser criança? Rapaz, demais. Até porque ele perturba o amigo igual eu perturbava minha irmã. Inclusive não tem condições. Esses castorizinhos, a gente não fala isso na história. Mas eles só podem ser irmãos, porque pra brigar tanto e estar junto tem que ser irmão. E eles são os zeladores, né, do Parque dos Sonhos, consertam as coisas o tempo inteiro, criam coisas, enfim. Mas eles brigam a cada 5 segundinhos, eles estão lá se estapeando, daqui a pouco estão se abraçando. É muito, muito divertido as pontinhas deles. E Lucas, pra terminar, você faz um trabalho, belíssimo trabalho de ator. Ajuda o trabalho, é claro, de ator para fazer a dublagem de uma produção dessas? Não ajuda, não. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe, na verdade. É mesmo? Porque eu estudei 8 anos de teatro, mímico, comédia. Não adianta, quando eu cheguei lá pra dublar, tive que aprender uma coisa nova, porque é muito louco. Você não conhece o filme, não conhece o personagem, não sabe o que é que vai acontecer. Então você tem que aprender ali na hora e tal. E graças ao Wendel Bezerra eu consegui fazer isso, vamos dizer assim, apanhando menos do que eu iria apanhar sozinho. É o primeiro trabalho como dublador? Meu primeiro trabalho como dublador, adorei muito. E acho que ainda bem que foi animação, né? Porque animação você tem uma liberdade maior. Acho que dublar pessoas é que o bicho pega mesmo. Mas vai querer fazer de novo? Com certeza. Inclusive, mensagem subliminar aí pra galera da Paramount, pode me chamar. Cara, e primeira vez em Porto Alegre? Primeira vez em Porto Alegre, já aproveitei um churrasquinho hoje no almoço. Opa! Já tô atrás de um chimarrão, tô adorando aqui. Esse clima aqui é muito gostoso. Só gente bonita, pelo amor de Deus, gente. Olha aí, todo galera. mundo, os homens aqui é bonito, a mulher é bonita, até os mendigos aqui é bonito, pelo amor de Deus. Legal, seja muito bem-vindo, cara. Valeu, Valeu, prazer obrigadão. te conhecer, viu? Prazer e todo sucesso, meu. então. Todo mundo vendo aí, então, O Parque dos Sonhos, vem pra cá. Valeu mesmo, gente. Obrigado. Posso falar com vocês? Como é teu nome? Melissa, E o teu? Laura. E aí, qual é a expectativa de ver esse filme? Ah, deve ser muito legal. Por que tu quer ver o filme? Porque eu acho que é muito legal e eu já vi um pouco desse filme que a minha mãe me mostrou, o Playboy. E é muito legal mesmo. É mesmo? Parque dos Sonhos? Tu gosta de parque? Eu adoro parque. Que legal. E tu também? Eu amo parques. Que legal. Quantos anos tu tem? 9. E tu? Tenho 6. Tá. Mas vou fazer 7 dia 7 de abril. Muito bem, parabéns adiantado, então. E um bom filme. Obrigada. Tá bom, bom filme. Obrigada. Aqui, ó, a gente já com pipoca, com tudo pronto. É pra adulto também o filme? É para adulto também. A filha? Minha filha. Vai ver também, é pra adolescente também? Claro, para todo mundo, toda a família. Quem gosta de parque, né, tem que ver. Tem que ver, com certeza, não pode faltar. Como é teu nome todo? Caroline, Quantos anos tu tem, Caroline? tenho 22. E a senhora? Rose, 53. Muito bem, bom filme pra vocês. Obrigada. Olha ali, ó, já com tudo de pipoca ali, tudo preparado já. Que bacana. Então tá, Parque dos Sonhos, pré-estreia aqui no GNC Cinemas. Você confere aqui na RDC TV e, é claro, no Acontece. Grande Lucas Veloso, baita cara, baita ator e dublando aí então o nosso Parque dos Sonhos. Valeu, o Acontece volta na reprise sábado, 8h15 da noite. Fiquem com Deus, grande beijo, até lá.